Vivemos um período em que acontecimentos geopolíticos começam a adquirir um significado muito mais profundo do que simples disputas territoriais. Quando observamos os eventos atuais através da lente da escritura, percebemos que a história humana frequentemente se move em ciclos que parecem preparar o cenário para momentos decisivos. O conflito que hoje se desenrola no Oriente Médio não pode ser compreendido apenas pela geopolítica moderna. Ele se conecta com narrativas milenares que atravessam os textos bíblicos, a literatura do Segundo Templo e a tradição profética de Israel. Nos últimos meses, a escalada entre Estados Unidos, Israel e Irã levou a uma situação que ameaça diretamente uma das rotas energéticas mais importantes do mundo: o Estreito de Hormuz. Aproximadamente 1/5 de todo o petróleo mundial passa por esse corredor marítimo extremamente estreito, tornando qualquer bloqueio um evento capaz de provocar impactos globais imediatos. Com a intensificação dos ataques militares e o aumento da presença naval, o tráfico de petroleiros foi drasticamente reduzido ou interrompido, criando uma tensão energética comparável às grandes crises do petróleo do século XX. Dentro da perspectiva bíblica, essa região não é apenas um ponto estratégico moderno. O Oriente Médio ocupa um papel central nas narrativas proféticas. Em hebraico, a palavra Mitzrach, que significa Oriente, está frequentemente associada ao local de onde surgem grandes movimentos históricos e espirituais. É nessa região que se concentram antigas civilizações, rotas comerciais e também muitos dos cenários descritos pelos profetas. Ao longo da história, o controle de recursos naturais sempre esteve ligado ao poder político. No mundo contemporâneo, o petróleo tornou-se o equivalente moderno do controle das rotas comerciais antigas. A Bíblia já descrevia esse princípio de forma simbólica quando fala de nações que disputariam riquezas estratégicas. Em Ezequiel 38, por exemplo, aparece a expressão hebraica Shalal Vavas, que significa despojo e saque, indicando disputas por recursos e territórios em tempos de grande tensão internacional. Se observarmos o panorama atual, percebemos uma reorganização silenciosa do poder global. Alguns analistas enxergam nesses movimentos uma tentativa de reorganizar as estruturas econômicas internacionais, especialmente diante da crescente rivalidade entre potências mundiais. O bloqueio de rotas energéticas tem o potencial de afetar diretamente economias dependentes de importação de energia, especialmente na Ásia, onde grande parte do petróleo chega justamente através de Hormuz. Esse tipo de crise energética sempre produz efeitos em cadeia: inflação, escassez de combustível, instabilidade financeira e aumento do custo de alimentos. Economistas observam que o impacto de uma interrupção prolongada nessa região pode desencadear choques econômicos mundiais, afetando cadeias de suprimentos e mercados financeiros em diversos continentes. Mas
Quando analisamos esses eventos à luz da tradição bíblica e apocalíptica, surge uma dimensão adicional. Textos como Daniel 7 e Apocalipse 13 descrevem períodos em que estruturas políticas mundiais se reorganizam em torno de sistema de poder centralizados. No hebraico bíblico, a palavra mamlahah, reino ou sistema de governo, muitas vezes aparece ligada à ideia de dominação sobre recursos e povos. A literatura apócrifa também amplia essa visão. No livro de Enoque, especialmente nas seções chamadas de parábolas, há descrições de épocas em que elites poderosas buscam controlar a terra e suas riquezas, acreditando poder preservar seu domínio diante de grandes transformações históricas. Historicamente, momentos de crise energética e econômica frequentemente precederam mudanças profundas na ordem mundial. A crise do petróleo de 1973, por exemplo, alterou completamente a política energética e financeira mundial. Muitos estudiosos da história econômica observam que choques dessa natureza costumam acelerar processos de reorganização política e financeira internacional. Dentro da visão cosmológica bíblica, esses eventos também podem ser interpretados como parte de um cenário maior de transição histórica. A Escritura frequentemente descreve períodos em que as estruturas humanas entram em colapso para dar lugar a novas formas de organização. Em Ageu, capítulo 2, versículo 6, o texto hebraico declara: "Ainda uma vez abalarei os céus e a terra." Esse tipo de linguagem não necessariamente descreve apenas fenômenos naturais, mas também abalos políticos, econômicos e sociais, que alteram profundamente a ordem das nações. Outro ponto interessante aparece na tradição judaica chamada de Gematria. A palavra hebraica milhamá, que significa guerra, possui o valor numérico 123. Curiosamente, esse mesmo valor aparece em combinações relacionadas a termos que envolvem transformação e mudança histórica, algo que comentaristas associavam a períodos de transição entre eras. Ao mesmo tempo, a Escritura lembra repetidamente que eventos mundiais não estão fora do conhecimento divino. O profeta Isaías escreveu: "Eu anuncio o fim desde o princípio." Essa perspectiva sugere que, mesmo em meio ao caos geopolítico, a história continua sob um propósito maior. A partir dessa visão, muitos interpretam os acontecimentos atuais não apenas como crises políticas, mas como sinais de um tempo de redefinições profundas. Mudanças econômicas, reorganizações de poder e disputas por recursos podem ser vistas como peças de um cenário histórico muito maior. Independentemente da interpretação adotada, o fato é que o mundo atravessa um período de transformações aceleradas. O Oriente Médio continua sendo o epicentro de muitas dessas tensões, e decisões tomadas nessa região têm o potencial de influenciar diretamente o equilíbrio mundial. Ao longo da história, impérios surgiram e desapareceram. Sistemas econômicos foram reconstruídos e novas alianças políticas redefiniram a ordem mundial.
O momento atual pode estar se encaminhando para mais uma dessas transições históricas. Para quem observa esses eventos através da lente da escritura, a pergunta central permanece: estamos testemunhando apenas mais uma crise geopolítica ou os primeiros sinais de mudanças muito maiores na estrutura do mundo? Entramos em um período de um colapso sistêmico da economia real e das moedas emergentes, em prol de uma nova centralização do poder mundial. Para se preparar individualmente, é importante entender que este ano pode ser um dos últimos anos para agir, sendo essencial investir em qualidade de vida familiar, alocação estratégica, no que se refere a não residir em áreas de riscos, educação financeira, principalmente observando a redução do custo de vida, voltada para a proteção de patrimônio, e o principal, que é se aproximar cada vez mais do Criador, buscar uma vida de santidade, arrependimento, levando o Evangelho do Reino a todas as nações.